Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tava com tanta saudade de trazer conteúdo aqui pra esse canal. E eu tô retomando, assim, alguns conteúdos, mas de forma, assim, breve, rápida, porque a minha vida, assim, tá tão interessante, vamos usar essa palavra, assim. Tô aprendendo a colocar termos positivos, assim, em situações desafiadoras, né? Pra não dizer que minha vida tá corrida, eu vou dizer que ela tá muito interessante, porque de fato está interessante. Se você não me conhece, eu sou a Demara, eu tenho 42 anos e eu estou passando pelo processo do recomeço. Recomeçando a minha vida após um processo de divórcio, após se dar conta de que algo precisava mudar urgentemente na minha vida, e tudo isso após os 40 anos. Então, é um desafio, é algo que eu entendo que tem muitas mulheres, eu entendo não, eu sei que tem muitas mulheres passando por situações muito parecidas com a minha, porque tem muitas mulheres que me procuram, que me chamam no direct lá no Instagram para compartilhar um pouco das suas vivências, para me trazer uma palavra de amparo, assim, de apoio, e eu fico muito, muito feliz, assim, de ter esse retorno de vocês. Aqui é um pouco mais complicado de eu trazer conteúdo, porque eu gosto de trazer um vídeo legal, bonito, agradável, então eu preciso me preparar um pouquinho, depois eu preciso editar o vídeo, e lá no Instagram, assim, são coisas mais rápidas, mais ágeis, tá? Só que o que acontece? Tem situações que estão gritando nesse momento. E olhando aqui no YouTube, eu não encontro muitos vídeos sobre esse assunto, onde mulheres que estão recomeçando a sua vida após um processo de divórcio, dificuldades, desafios que elas enfrentam e ter um norte, assim, um direcionamento. Então, eu tô retomando aqui os conteúdos baseado naquilo que eu já tô falando lá no Instagram, tá? E eu tô com a minha fala assim um pouquinho acelerada porque eu me comprometi em gravar um vídeo hoje. E devido aos meus compromissos, eu não teria esse tempo. Então, eu tô assim, tentando trazer as informações que eu quero trazer nesse vídeo aqui para vocês, porque daqui a pouco eu já tenho que sair. Mas então vai ser breve, vai ser rápido, mas vai ser para compartilhar algumas coisas com vocês. Eu tenho falado bastante, principalmente lá no Instagram, mas eu vou voltar a falar aqui também, que o meu recomeço, ele foi baseado, o meu recomeço, e é algo assim que eu também recomendo para você, que o seu recomeço ele seja baseado em 4 pilares, 4 situações importantes que elas precisam estar alinhadas, que é a nossa fé, as nossas emoções, os nossos direitos e as nossas finanças. A fé, em relação à fé, eu sou cristã. Quem me acompanha aqui no canal há tempo, ou quem chegou agora, dá uma olhadinha nos outros vídeos que tem aqui no canal, fica bem claro aonde está a minha fé. Minha fé é baseada em Deus. Então, se eu cheguei nesse ponto do meu recomeço de forma rápida, vamos dizer assim, é devido à fé que eu tenho em Deus, a confiar que Deus vai prover aquilo que eu preciso, de seguindo os passos conforme Ele vai me direcionando e confiando de fato sempre nele, que Ele vai cuidar do que eu preciso, que Ele vai providenciar o que eu preciso, e eu tenho vivido verdadeiros milagres no meu recomeço. O outro ponto são as emoções. É bem difícil a gente recomeçar, é muito difícil. E uma das coisas que me ajudou muito, muito, muito foi eu buscar entender as minhas emoções, quem eu sou, como que eu me comporto, como eu reajo, observar outras pessoas, observar os comportamentos, observar como as outras pessoas reagiam comigo a determinadas situações, como eu reagia a determinadas situações. Então, foi eu me conhecendo, me entendendo, entendendo as minhas emoções, que eu consegui destravar. Eu não gosto dessa palavra destravar, que eu consegui romper tão rápido assim com essa situação. Quando eu falo tão rápido, não quer dizer assim que de uma hora para outra minha vida já foi se resolvendo após o divórcio, após a minha saída, a minha separação. Mas as coisas assim, elas foram fluindo de uma forma assim mais natural, sabe? Porque eu já estava com as minhas emoções alinhadas. Eu já estava de uma forma mais preparada. Nunca, nunca um rompimento é algo agradável. Nunca a gente vai achar assim, nossa, eu tô preparada para o fim de um relacionamento, para perder uma pessoa que a gente se dedicou tanto tempo, né? Uma família, algo que era tão importante. Nunca a gente vai estar preparada para um rompimento, para um fim. Mas como eu já estava com as minhas emoções, já trabalhando várias situações, eu consegui lidar melhor com as coisas que foram acontecendo. O terceiro ponto, então, são os direitos. Quando eu saí da situação que eu estava,
eu já tinha conhecimento dos meus direitos. Sou acadêmica de direito, eu estou quase me formando, devo me formar em breve, né, no próximo ano. E então, assim, eu já tinha um conhecimento sobre esse assunto, sobre os meus direitos. Então, muita coisa que eu ouvia, que não vai ter direito a isso, vai acontecer isso, eu já sabia que aquilo não era real, eu já conhecia previamente os meus direitos, já sabia que caminho que eu deveria seguir. E o quarto ponto, que é a parte das finanças. Eu estava naquele momento, antes de sair daquele relacionamento, antes de passar de fato pelo processo de separação, eu estava dependente financeiramente, dependente economicamente da outra pessoa que eu convivia. Porém, eu sempre fui muito criativa, eu sempre fui muito empreendedora, eu sempre fui de criar novos negócios, de criar situações. Então, eu fazia uma rendinha extra aqui, uma renda extra ali. O próprio YouTube também, eu sabia como fazer aquela renda, eu sabia como fazer as coisas andarem, como monetizar um canal. Inclusive, eu já tive curso também, deve ter alguma aluna minha me assistindo aqui nesse vídeo. Então, eu sempre fui muito dinâmica, muito prática, sempre tive muita facilidade de criar uma renda nova, de fazer um dinheiro novo. Então, eu já tinha esse conhecimento e essa ideia do que eu faria. Tá? Então, esses 4 pontos, foi conhecer esses 4 pontos que me ajudaram, que me levaram a recomeçar, assim, a me reerguer de uma forma tão rápida. E quando eu falo assim, me reerguer de uma forma tão rápida, não estou dizendo que sempre tudo foi uma maravilha, que sempre tudo foi maravilhoso, que eu saí já de cabeça erguida e tá tudo certo. Gente, quando terminou, quando eu saí com choro, com lágrimas, com noites sem dormir, com muito lamento mesmo, com muita dor por ter perdido algo que eu realmente acreditava que ainda poderia dar certo, antes de tomar a decisão de sair, né? Eu acreditei ainda por muito tempo e eu fiz muito, muito mesmo, fiz muito a minha parte, busquei muito a Deus pela restauração e isso não aconteceu. Então, quando eu saí, eu já estava organizada. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Quando eu saí do relacionamento, não foi quando eu me separei. Vou colocar entre aspas. Eu me separei muito antes, tá, de sair. Por quê? Porque quando eu entendi que todo o meu esforço, todo o meu empenho, toda a minha dedicação jamais seria correspondida pela outra pessoa, eu entendi. E olha, gente, demorou muitos anos para eu entender isso, tá? Eu me doei muito, eu me desgastei muito lutando sozinha. E quando eu entendi, quando aquilo realmente clareou para mim, cara, não tem mais jeito, não tenho mais o que fazer. Ali naquele momento eu decidi que eu iria recomeçar. Só que eu não saí de uma vez, eu me organizei primeiro. Então foi mais ou menos assim, vamos colocar mais ou menos um ano me organizando, tá? Então eu fui buscar ajuda psicológica, eu fui buscar orientação jurídica, né, além do conhecimento que eu já tinha. Eu fui avaliar as questões de renda extra, de finança. Eu fui testando algumas coisas para ver se eu teria a possibilidade de fazer uma renda naquelas situações que eu já conhecia. Eu fui buscando a Deus cada vez mais, buscando aconselhamento espiritual de pessoas que realmente tinham conhecimento da Bíblia, que realmente conseguiam enxergar a situação que eu vivia. O aconselhamento pastoral naquele momento foi muito, muito importante para mim. E, inclusive, quando eu falo assim que eu busquei aconselhamento pastoral, não foi para terminar, na verdade, a minha busca, assim, até o fim sempre era tentando resolver. Só que chegou num ponto, e eu já falei aqui ou no outro canal, chegou num ponto que estava insustentável. A minha segurança dependia da minha saída. Então, quando eu estava com esses 4 pontos que eu falei para vocês, eu estava com esses 4 pontos alinhados, muito claros, e eu já estava com a minha nova estrutura de vida organizada, eu consegui sair. E baseada nisso, que eu consegui desenvolver esse meu recomeço tão rápido. E então, faz menos de 2 anos que eu saí de fato da relação que eu estava. Porém, eu já tinha tomado a decisão um pouco antes e eu me organizei, eu não saí de forma precipitada. Eu fui bastante organizada, bastante estratégica e sempre confiando em Deus e fazendo a minha parte, dando aqueles passos. E é isso que eu quero dizer para você, que é a mulher que está precisando recomeçar, que vive uma situação difícil, ou talvez você não é a pessoa que quer sair do relacionamento. Talvez
a outra pessoa já saiu e não tem mais jeito, não tem mais volta, você já fez o que precisava ser feito, você já deu o melhor de si, e talvez tá custando a cair a ficha que você não tem mais esse relacionamento. Então você já tá vivendo luto, já tá vivendo o processo de dor, de perda, de sensação de término mesmo, mas você precisa recomeçar, você precisa dar esse passo. Então, esses 4 pontos, eles podem te ajudar também, tá? Eu estou desenvolvendo um projeto também, onde eu já estou ajudando outras mulheres a recomeçar. Tem algumas pessoas que me procuram sempre contando seus relatos, contando as suas histórias e pedindo ajuda mesmo, e se identificam muito com a minha situação. E, gente, é tudo muito, muito parecido, tá? Como eu sou acadêmica de direito, eu estou fazendo um estágio na delegacia de polícia civil aqui da minha cidade. Então, eu atendo muitas mulheres praticamente todos os dias com alguma situação, com alguma dificuldade muito semelhante com as que eu vivia, e a justiça presta esse amparo para essas mulheres. Então, é algo que, quando eu estava na situação, eu achava que aquilo só acontecia comigo, porque na verdade eu era levada a acreditar que eu era a única que reclamava sobre tal coisa. Ah, mas todo mundo passa por dificuldade, só tu que reclama disso aqui. Ah, isso aqui não sei o que. Enfim, e na verdade tem muitas mulheres que estão vivendo situações bem difíceis, bem desafiadoras e precisam de ajuda e pedem socorro. Então, isso veio agregar também para o meu recomeço, né? Eu ter conhecimento prático das situações e eu entender, eu compreender que aquilo não era algo exclusivo meu, que eu não fui culpada por coisas que aconteceram. Nós não somos responsáveis pelas atitudes do outro, nós não somos responsáveis pela forma como o outro nos atinge, como o outro nos age. E isso, assim, foi muito interessante, eu ter contato com outras mulheres que também estão recomeçando as suas vidas e muitas vezes de forma muito mais difícil do que a que eu comecei. Então, eu te convido a se inscrever aqui no canal, deixar um curtir aqui nesse vídeo, deixe seu comentário se você se identifica com alguma situação dessa. Em outros vídeos tem muitas mulheres, assim, nos comentários que descrevem que estão há muito tempo em situações difíceis, que precisam recomeçar, mas não sabem como. Se você tem essa dificuldade, pode me seguir lá no Instagram, que eu trago lá muito conhecimento, tá? Conhecimento jurídico, conhecimento dos seus direitos, né? De como você pode recomeçar, como é que você alinha as suas finanças. Enfim, dá uma acompanhada lá. E aqui eu vou trazer então alguns vídeos sobre esse assunto. E eu estou desenvolvendo também então um programa, um curso, na verdade é um desafio, aonde eu trago esses pontos, como que eu me organizei. Então eu conto muita coisa lá, como foi que eu fiz, como é que eu me organizei, como é que eu cheguei a esse ponto para ajudar outras mulheres também que precisam dessa jornada de recomeço. Tem os links aqui na descrição do vídeo, então tem o link do Instagram, tem o link do contato também do WhatsApp se você precisar de ajuda. Então, continua por aqui comigo, vamos crescer juntas, vamos recomeçar juntas. Você não está sozinha. Por mais que você acredite que você está sozinha, você não está sozinha. Ah, outra coisa também, gente, eu mudei o nome do canal aqui. Agora o nome do canal é Simples Recomeço, que tem mais a ver com isso que eu venho trazendo aqui para vocês. E a vida é sobre isso, gente. Ah, mas antes eu falava sobre tal coisa e o assunto. Naquele momento, aquela era a situação. A situação mudou, a vida mudou, o meu novo olhar sobre várias situações mudou. Então tá tudo bem. Eu fico feliz se você continuar aqui comigo, mas se você não curte esse tipo de conteúdo, fica à vontade, fica tranquila, né? Não vou me ofender com quem sair, ah, eu não gostei e tal. Fique muito tranquila com isso, tá bom? Espero que tenha sido útil para você esse breve conhecimento, esse vídeo bem rapidinho aqui, mas eu precisava. Eu tô seguindo muito, muito, assim, honrar com os meus compromissos comigo mesma, de fazer as coisas que precisam ser feitas, de me dedicar e fazer o melhor que eu posso. Não o perfeito, mas o excelente dentro das minhas possibilidades. E é isso que eu tô fazendo aqui agora com vocês, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.